A amizade de Jesus com uma família de Betânia. Esta é a lição número 13 da classe de adultos. Eu aproveito para agradecer a você que esteve comigo neste trimestre. Certamente foi um trimestre de edificação para as nossas vidas e eu já te convido a estar comigo aqui no próximo trimestre. Eu vou deixar aqui no final desta aula a apresentação da nova revista das lições bíblicas do terceiro trimestre de 2023, para assim você já ficar ciente das lições que serão uma bênção. Qual é o tipo de amizade que você tem com o Senhor Jesus? Jesus disse, já não chamo mais de servos, mas chamo de amigos. Então, que tipo de relacionamento de amizade que você tem com o Senhor? Texto áureo. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João capítulo 11, versículo 5. Verdade prática. Dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. A amizade é algo muito valioso. Minha mãe diz que vale mais um amigo na praça do que muito dinheiro no banco. A amizade, ela norteia a nossa vida desde sempre. Todo mundo tem amigos, tem amigas, né? Tem aquelas pessoas próximas. A Bíblia diz lá em Provérbios 18, 24 que há amigos mais chegados do que irmão. Esse versículo 18, 24 de Provérbios, algumas pessoas entendem que esse amigo mais chegado do que irmão é Cristo. Outras pessoas entendem no sentido literal, que realmente há pessoas que são realmente mais chegadas do que irmãos. Introdução. Veremos que essa família hospedou o nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. Quando nós abrimos a nossa casa para o Senhor Jesus entrar, as coisas mudam. O Senhor Jesus é o nosso melhor amigo. Nós devemos contar os nossos segredos a Ele. Todas as nossas dificuldades nós contamos a Ele. As nossas alegrias nós também falamos com Ele. Nós devemos ter um relacionamento de amizade com o nosso Senhor. Porque justamente por aquilo que eu falei lá no início, que Jesus não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos. Então, veja que porque essa família abriu as portas para o Senhor Jesus, agora eles desfrutam da influência abençoadora do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está sempre para abençoar. Então, todas as pessoas que, como a Bíblia mesmo menciona, Jesus disse que todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então, isso aqui está também intrínseco na amizade. A amizade, apesar de muitos tempos que se passam, a amizade continua mesmo quando realmente são pessoas amigas, né? A amizade que dura só um momento, né? A vida social de Jesus. Jesus foi um ser social. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. Aqui o Senhor Jesus já nos dá um norte interessante sobre a amizade. A amizade com o pai. Quantos filhos hoje não têm amizade com o pai? Lembra lá daquela parábola do filho pródigo? Existe uma questão ali na parábola que eu acho muito interessante e geralmente não é muito comentado. Você já observou que o filho mais velho que fica, ele não tem muito relacionamento com o pai? E por que eu estou afirmando isso? Porque quando o filho, o irmão dele volta, ele questiona o pai, que quis matar o bezerro cevado, ele questiona o pai. O senhor nem me dá um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. O que o pai fala para ele? Tudo o que eu tenho é teu. Em outras palavras, o que o pai estava falando era o seguinte: tudo que eu tenho é teu, mas você não tem amizade comigo. Você não tem comunhão comigo. Você não sabe o direito que você tem aqui como filho. Então eu acho isso muito interessante. Quantas vezes nós estamos em relacionamentos, né? O pai, por exemplo, que eu vou pegar aqui direto a ideia do pai aqui, e a pessoa não tem aquela amizade com o pai. E a amizade com o pai entre filho e pai é uma das amizades mais bonitas que existe, né? Juntamente com a filha e a mãe. Também pode ser trocado, né? A filha com o pai e o filho com a mãe, também pode ser. Eu digo, mas aqui, como aqui o tópico está direto falando de Jesus e José, veja que Jesus aprendeu um ofício. Olha que interessante.
Aí você vê que existe um caso muito interessante de Provérbios 22:6 que instrui o menino no caminho em que deve andar, para que mais tarde não venha se desviar dele. O que é exatamente o que acontece com Jesus. José ensinou para ele carpintaria. É justamente isso, porque o versículo de 22:6 de Provérbios fala sobre instrução, principalmente em casos de ofício, de aprender uma profissão, e não dizendo que Jesus é o caminho lá em Provérbios 22:6. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora, e estabelecia amizades. Então veja que Jesus ele se relacionava com todos. Ele tinha amizade dentro de casa e fora de casa. Assim também somos nós. Nós temos o Senhor Jesus como nosso amigo, nós temos a nossa família como nossa amiga, mas nós também temos os nossos amigos fora de casa. Nós devemos ter sempre boa amizade com os nossos vizinhos. Lembra lá do azeite da viúva, lá de 2 Reis, capítulo 4? É muito interessante que fala que vai e pede vasilhas emprestadas, não poucas, ou seja, pega muitas. Mas essa pessoa só pegou essas vasilhas emprestadas porque tinha o quê? Amizade com os vizinhos, porque senão não conseguiria. Eu não vou emprestar algo para alguém que nem me dá bom dia, por exemplo. Então veja que essa mulher ela tinha amizade com os vizinhos e por isso aconteceu um milagre na vida dela. Também é assim na nossa vida, quando nós temos amizade com os nossos vizinhos, certamente os milagres acontecerão. Diferente lá dos amigos lá de Jó, né? Aqueles amigos lá de Jó, quem tem amigos como aquele ali não precisa nem de inimigo, né? Uma casa hospedeira. Era uma amizade sincera em que a família hospedava Nosso Senhor de maneira acolhedora. Amizade sincera. Você sabe reconhecer uma amizade sincera? Tem uma forma de você conhecer uma pessoa quando ela é sua amiga. É você chegar para essa pessoa e falar das suas vitórias. Se o Senhor causou para você ali uma grande vitória, você fala com essa pessoa, só você e ela, somente vocês dois, ou vocês duas, né? E você fala com muita alegria dessa sua vitória, ou de algo que aconteceu na sua vida que é muito bom de ter acontecido. Se essa pessoa se alegrar com você por conta disso, significa que ela realmente é sua amiga. Por quê? Porque a pessoa que realmente é amiga, ela se alegra com a alegria do seu amigo. Quando não é amizade mesmo de verdade, ele se entristece com a alegria do outro. Então isso é uma forma bem prática de saber quando uma pessoa é realmente seu amigo. Não é para você falar que você teve uma coisa ruim que aconteceu na sua vida, senão eles vão ficar com pena de você. Você fala alguma coisa muito boa que aconteceu. Então veja que aqui há uma grande bênção, né? Então veja que aqui a amizade era sincera. Quantas amizades hoje não são sinceras? São apenas a aparência, né? Na verdade não existe nenhuma amizade sincera, né, entre aquelas duas pessoas, ou então existe amizade sincera só de uma das partes e a outra parte não tem amizade sincera. Quantas vezes pessoas são amigas de alguém, mas se alguém não é amiga dela, né? Então nós temos que ficar bem ciente nesse negócio, né? Ficar de olho vivo nesse negócio. E olha, também é uma amizade acolhedora. Quantas vezes, né, as pessoas precisam tanto de abraço, ainda mais nos tempos de hoje, né? É tão difícil as pessoas se abraçarem hoje. E é necessário que nessa questão de acolher, né, abraçar aqui no sentido literal e também abraçar no sentido figurado, de abrir as portas, né, da sua casa para alguém morar ou coisa desse tipo, né, um amigo seu, né? Então veja que era exatamente esse tipo de amizade que essa família de Betânia tinha com Cristo. Jesus foi recebido por essa família. Nesse caso, Marta foi quem o recebeu e sua irmã. Maria assentou-se aos pés dele para ouvir. Certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. Veja que Maria assentou-se aos pés dele para ouvi-lo. É muito interessante que nós, como cristãos, que cremos no Senhor Jesus, quando nós vamos orar ao Senhor, uma vez que nós não temos mais Jesus aqui em carne, né? Agora somente em espírito nós sentimos a presença dele. Quando nós vamos falar com o Senhor Jesus em oração, nós também precisamos ficar atentos para ouvir o que Ele nos diz. E também a palavra do Senhor. Quando nós estamos na igreja ou mesmo em casa, vamos meditar na palavra do Senhor.
Vamos parar para ouvir, assentar ou prestar atenção no que a Bíblia está nos relatando, porque veja que Maria assentou-se aos seus pés para ouvi-lo. Geralmente, nessa época de Cristo, Jesus, claro, é mestre, é o maior de todos os mestres, os alunos ficavam aos pés do seu mestre. Lembra lá do apóstolo Paulo, né, que aprendeu aos pés de Gamaliel. Então essa ideia de ficar aos pés da ideia de professor e aluno, e é geralmente o aluno atencioso. É o aluno atencioso que fica aos pés para ouvir o seu professor. Nesse caso, a Maria assentou-se aos pés do seu mestre. Sinopse: a família em Betânia recebeu Jesus em sua casa. Então recebeu Jesus na sua casa também. Frutos da amizade com Jesus. Presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Olha que coisa extraordinária, ter o Filho de Deus dentro de casa. Ter a presença do Senhor, Deus Emanuel, Deus conosco dentro da nossa casa. Conviver com esta bênção da parte de Deus. Quantas pessoas estão dizendo não para Jesus nos dias atuais, como também já diziam não na época dele, e hoje também da mesma maneira, mas nós estamos fazendo o quê? Nós estamos entendendo que a nossa relação com o Senhor Jesus não é somente de uma amizade que durará a eternidade, é uma amizade sincera, é algo que vai nos dar uma relação direta com o nosso Criador. Portanto, ter amizade com o Senhor Jesus é ter realmente a presença real do Filho de Deus em nossa vida. Desenvolvimento espiritual. Aqui a lição é clara. A família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com Ele. Não dá para receber a Cristo dentro de casa e não ter uma relação espiritual, porque uma vez que estamos recebendo Jesus num relacionamento todos os dias, estamos com Ele todos os dias, então esse relacionamento acaba indo para o espiritual. Nós começamos a compreender as palavras do Senhor, os seus milagres, as coisas, os seus ensinamentos. Então nós conseguimos entender a questão espiritual de ter verdadeiramente uma amizade com Cristo. Quantas pessoas hoje têm amizades que estão levando as pessoas para longe do Senhor, mas aqui nós entendemos que quando nós temos amizade com o Senhor Jesus, nós temos também uma amizade profunda espiritualmente com Ele. Consequentemente, nós também levaremos esta amizade, esse relacionamento de amizade com Cristo para os nossos amigos. Serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. Aqui está uma questão muito interessante sobre a questão que a Maria nos dá uma lição espiritual, que ela ficava lá aos pés do Senhor, ouvindo as suas palavras, entendendo os milagres, os seus ensinamentos, a sua palavra, enfim, o sentido espiritual do negócio. Entretanto, Marta, ela nos dá a importância do serviço em família. Sim, a pessoa precisa dentro do lar ter, sim, o lado espiritual, mas também precisa ter o seu lar bem organizado, com as coisas nos seus devidos lugares. Por quê? Porque isso é necessário. Nós devemos ter a nossa casa bem organizada. E aqui eu não digo em questões financeiras. Aqui, não que o sentido aqui não seja também, mas o que eu quero dizer é que às vezes as pessoas pensam que só pode ter uma casa organizada quem é rico. Não é essa a dinâmica. A dinâmica é a seguinte. Eu tive uma professora que dizia que pobreza não é sinônimo de sujeira. Então, aqui também cabe, porque quando nós temos a nossa casa, por mais humilde que ela seja, isso não reflete o nosso capricho. Nós podemos ser caprichosos numa casa simples e podemos ser relaxados numa mansão. Então, vai de cada um. Então, você vê que Marta ela era caprichosa. O problema de Marta é que ela se perdia nesse negócio. Ela achava que isso era mais importante. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era um modo de Marta agradá-lo.
por meio de obras. Aqui é outra questão. Marta, melhor Maria, se apresentava espiritualmente para o Senhor e Marta já apresentava de uma forma mais de obra. Né? Por quê? Porque também é importante. Imagina que você vai chegar, o seu amigo vai chegar na sua casa e você vai recebê-lo de qualquer maneira? De maneira nenhuma. Você vai querer pelo menos oferecer a ele um café. Né? Então, o que isso dá a ideia? Dá a ideia de serviço familiar. Né? O café se faz naquele serviço familiar. Então isso também não é uma forma de agradar o amigo. Da mesma forma, Marta estava fazendo, ela estava querendo agradar a Cristo da sua maneira, que era com obras. Então nós entendemos que quando nós fazemos para o Senhor, tanto o espiritual quanto a questão da obra, o Senhor aceitará, desde que nós façamos com equilíbrio. Sinopse: a família que cultiva a amizade com Jesus pode colher muitos frutos. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Uma história de amor. Ambos os irmãos criam em tudo o que o mestre ensinava e por isso o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Eles amavam Jesus e eram amados por ele. Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. Aqui tanto na família cristã como também entre amigos, né? O amor, a caridade, o respeito um para com o outro. Então vemos aqui que a história que nos traz que os irmãos, no caso Marta, Maria e Lázaro, o que eles faziam com o Senhor Jesus? Eles recebiam o Senhor Jesus de uma forma honrosa, hospitaleira. Quantas pessoas hoje, né, quando chega um irmão em casa e às vezes recebe no portão mesmo, não quer nem saber, vai embora daqui, mas nós não devemos ser assim. Nós devemos fazer o quê? Acolher aquele amigo, aquela pessoa que vem nos visitar, aquele irmão do serviço de oração, ou o pastor, né, ou o porteiro, ou seja quem for lá da igreja, ou ainda que não seja da igreja, nós devemos receber dentro da nossa casa. É claro, também há aqui um parecer também importante, que não é qualquer pessoa que você pode deixar entrar na sua casa. Isso aí nós temos que ter muito cuidado com este negócio. Por que isso? Porque nós não sabemos o que vai na cabeça da outra pessoa. Nós, claro, né, digo, quando você sabe os amigos que você tem. Então você sabe que quando aquela pessoa não é muito amiga, não arrisque, não traga para dentro da sua casa, porque isso vai te trazer muitos problemas. Compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia mais com o coração e a outra mais com as mãos. Uma tinha emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca. A outra mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Veja que interessante. São pessoas completamente distintas, apesar de serem irmãs, terem a mesma criação, mas são pessoas completamente distintas. E nós devemos compreender isso também no nosso lar, na nossa vida, na igreja, que todos nós somos pessoas distintas, diferentes. Entretanto, as pessoas honram a Cristo de maneiras diferentes, mas com alegria e honra. Ou seja, trazendo aqui no sentido de adoração, eu posso adorar ao Senhor Jesus de um jeito e você do outro, e ambos serão aceitos pelo Senhor. Por quê? Porque eu tenho uma forma de adorar e você uma outra forma de adorar. Pode ser que a minha forma de adorar seja igual à sua, mas de modo geral, cada um tem a sua forma diferente de adorar. O importante é que nós venhamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, com alegria e com honra. Ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Pois bem, isso aqui é bem verdade. Há pessoas que estão tão atarefadas com as suas coisas de casa que chega tarde na igreja, que não tem horário para as coisas. Por quê? Porque está presa demais no serviço doméstico. É claro que o serviço doméstico precisa ser feito, precisa ser realizado, mas há situações que pode, por exemplo, dependendo da situação, pode se deixar para depois. Vou te dar um exemplo. Digamos que por alguma razão você precisa fazer um trabalho doméstico, mas já está na hora da igreja. O que você faz do culto?
você deixa as coisas lá e vai para o culto. Uma vez acontecer isso não é o problema. A questão é quando as pessoas deixam essas coisas fazerem todos os dias. Há pessoas que, independente dos dias, todo dia chegará na igreja tarde. Por quê? Porque está preso com as coisas do lar. Aí não. Isso aqui que era a questão de Marta. Marta tinha sim aquela preocupação, mas essa preocupação excedia demais. É claro que nós temos que cuidar do nosso lar, mas há situações que não dá, né? Tem situações que a pessoa está presa em coisas do lar, deixa de ir à igreja, às vezes até de participar da ceia do Senhor, porque esqueceu de fazer alguma coisa, ou se atrapalhou com alguma coisa de dentro de casa, que pode ser que faça depois, pode ser amanhã ou depois, mas não, a pessoa não, eu tenho que fazer, e fica presa aquela questão de mania de limpeza, né? Então veja que aqui nós temos que ponderar o negócio. Isso aqui também vale para nós homens, que não é, apesar que aqui a questão está falando sempre do lar, né? Mas aqui independente, nós também não vamos deixar de ir à casa do Senhor porque nós inventamos um trabalho dentro de casa para fazer alguma coisa, cortar uma árvore, sei lá, ou fazer uma outra coisa e não vamos ao culto. Não, vamos ao culto depois a gente corta a árvore. Agora, é claro, dependendo da circunstância também, né? Se a árvore, se não for cortada ali, vai quebrar a casa de alguém, o telhado de alguém, aí você precisa ir lá uma vez, você não vai morrer por conta disso, né? Você vai lá e corta a árvore porque é uma questão de emergência. Então, você vê que há diferença. Quando nós colocamos o Senhor no centro, é diferente. Eu posso muito bem alimentar a minha alma, o meu espírito com a palavra, com a presença do Senhor, mas também posso cuidar das coisas do lar, né? Vamos aqui dizer, né? que no geral aqui. Cortar minha árvore, por exemplo, ou deixo para cortar a árvore depois, porque não é uma emergência. Então, nós devemos ponderar este negócio, não ficar atrapalhado com as coisas da vida. Sinopse, principalmente nessa questão de casa, né, de serviço que pode ser feito depois. A amizade de Jesus com a família de Betânia é uma história de amor e cuidado. Conclusão. A nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual, que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Então, que nós venhamos ter sempre essa amizade com o Senhor, o nosso bom amigo, e quão bondoso amigo é Cristo. Então, que nós venhamos ter sempre essa amizade com o Senhor, priorizar o reino, né? priorizar as coisas do Senhor, como diz Mateus 6,33, né? Mas buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E nós venhamos, claro, mais uma vez compreendendo que eu preciso, se algo que eu tenho que fazer está nas minhas mãos para fazer, eu vou lá e faço. Agora, quando algo que vai prejudicar no meu horário de cultuar ao Senhor, de sentir a sua presença, e podendo isso deixar para depois, aí sim eu vou deixar para depois. Então, existem situações bem diferentes. Por exemplo, se por alguma razão uma moça da igreja está fazendo um bolo, por exemplo, e o bolo vai ficar ali entre 7 e 10, por alguma razão, ela não pode também desligar o forno e ir à igreja. Por quê? Porque senão vai perder a massa. Então, o que ela faz? Ela termina aquele bolo ali e depois ela vai à igreja. Ok, foi uma questão que aconteceu. Agora, a grande questão é não se embaraçar todos os dias. Uma vez ou outra vai acontecerá, é inevitável, mas nós devemos vigiar nesse sentido. Revisando o conteúdo. Número 1, por Marta, Maria e Lázaro. Número 2, entenderam que esta relação com o Salvador era mais que mera relação social, era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Número 3, a amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Número 4, aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. Número 5, a nossa família deve ser um ambiente em que a nossa vida com Deus seja
potencializada a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Que Deus continue abençoando a sua vida. Mais uma vez, muito agradecido pela sua presença aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu te espero no próximo trimestre, se Deus quiser, e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!